Bom dia, meus queridos alunos do 8º ano do Colégio Castro Alves. É mais uma aula de Geografia com o professor Rubens. Na aula de hoje, nós vamos corrigir os exercícios do capítulo 5, postados na última terça-feira no Positivo On, páginas 30, 36 e 37. Bom, na página 30, pessoal, nós temos 4 questões discursivas para corrigir. Nós vimos no capítulo 5, exploração dos recursos naturais na América e na África, principais recursos do continente americano, principais recursos do continente africano, e em relação a recursos naturais na América e na África, esses exercícios da página 30, eles englobam aí essas questões. Então vamos lá? Primeira questão, em relação aos recursos naturais, página 30, questão 1. Quais são os principais recursos naturais explorados no Canadá? Alguém poderia responder? Queria que vocês respondessem no microfone, queria que vocês participassem da correção, para o professor não ficar fazendo um monólogo aqui na aula. Alguém gostaria de responder a questão número 1? Pode falar, Matheus. Eu aqui. Fica à vontade. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Eu coloquei que os principais recursos naturais extraídos no Canadá são o petróleo, o gás natural, jazidas de víbio, ou melhor, zinco. Também temos zinco. Também temos níquel, cereais, trigo e tabaco. Matheus, então, esses 3 últimos, eles são produtos agrícolas. Produto agrícola não pode ser considerado recurso natural. Recurso natural é o quê? É extrativismo. É que você retira da natureza, tá bom? Então, esses 3 são produtos agrícolas, Matheus. Tira da sua resposta. Bom, ok, então. Beleza? Alumínio, ferro, cobre, como a Raquel colocou, alguns recursos minerais e também madeira. O Canadá é um grande produtor de madeira reflorestada. Então vocês podem colocar, além dos citados pela Raquel aqui no chat, alumínio, ferro e cobre, que são minérios, coloquem também madeira e recursos hídricos. A exploração de madeira reflorestada e recursos hídricos também são recursos naturais a serem explorados no Canadá. Então, coloquem tanto os recursos minerais, alumínio, ferro, cobre, como os recursos aí vegetais, exploração de madeira. O Canadá é um grande explorador de madeira no mundo. Lógico, madeira de reflorestamento. Tá bom? Questão número 2. Quais são os principais recursos naturais explorados nos países da América Central? A América Central já não tem tanto minério, tantos recursos minerais. Mas nós temos alguns recursos naturais específicos, alguns tipos de extrativismo que são mais praticados aí na América Central. Alguém quer responder? Ferro, não. América Central, Matheus. Madeira e pescados. Exploração de madeira e exploração, extração de pescados. Tá? Silvicultura e agricultura de produtos tropicais. Isso aí, Julie. Silvicultura, produção de madeira de reflorestamento, eucaliptos, por exemplo. Agricultura de produtos tropicais e pode colocar também, Julie, a pesca. Tá? Se quiser colocar, pode colocar a pesca também. Tá bom? Agricultura tropical, silvicultura e a pesca na América Central. Ok? Beleza. Questão número 3, pessoal. Quais são os principais recursos naturais explorados nos países da América do Sul? Agora nós temos aqui uma gama, uma quantidade de recursos minerais muito grandes, principalmente dos países andinos que nós estudamos. Alguém queria citar no chat? Eu tenho aqui recursos minerais como cobre, prata, petróleo. Alguém colocou mais algum na América do Sul? Ouro, diamante, beleza, cobre, prata, minério de ferro, vocês podem colocar
tá? Minério de ferro, no caso do Brasil, a exploração de minério de ferro é muito grande, cobre é muito grande no Chile, prata na Bolívia, petróleo no Equador e Venezuela e também o Brasil, zinco, isso aí, os recursos minerais, né? Dos recursos naturais existentes, os minerais são os mais importantes. Lembre-se da explicação do professor nas nossas aulas passadas, né? Recursos naturais envolvem tanto os minérios, né, quanto a extração de madeira, como também de pesca, tá bom? Cobre, estanho. Beleza, Matheus, é isso aí. Questão 4. De acordo com o texto, o que explica a boa fase da economia de Gana, no continente africano, na década que antecede a reportagem datada de 2018, né? A gente tem aqui na página 29 um texto que fala: a economia de Gana alcança patamares notáveis na África, né? Antes aí de 2018. A descoberta de grandes reservas oceânicas de petróleo na sua costa. Muito bem, Julie, 8º B. Né? A descoberta de petróleo, né, na costa do país africano, além também da produção do cacau, tá? A agricultura do cacau também, de certa forma, movimentou a economia de Gana, né, país da costa ocidental africana. Mas o principal é a descoberta de grandes reservas oceânicas de petróleo. Não esqueçam de citar o cacau, porque o texto da página 29 já inicia, né, falando sobre o petróleo e o cacau, né, a agricultura do cacau, o tipo do cacau. Beleza? Tranquilo, pessoal? Aí depois, na página 31, nós temos a parte do conteúdo que eu abordei na última aula, né? Territórios nacionais e interesses internacionais na América e na África. Ok, pessoal? Desafios do desenvolvimento. Aí isso tem a ver com os exercícios da página 36 e 37. Ok? Na página 36, nós temos os exercícios 1 e 2 aqui do olhar geográfico, né? Que fala sobre as exportações de Gana, né, por categorias de produtos entre 1995 e 2016, aqui nesse gráfico. É um exercício de interpretação de gráfico, tá, pessoal? Questão número 1. Que semelhanças é possível perceber entre o comportamento do preço do petróleo e as exportações de Gana na primeira década do século XXI? Alguém poderia responder? Que semelhanças a gente pode perceber entre o preço do petróleo e as exportações ganesas, né, na primeira década do século XXI? Primeira década do século XXI, aí nos primeiros anos aí da década de 2000. O que a gente pode perceber? Alguém poderia responder no chat? Quais semelhanças, galera, entre o comportamento do preço do petróleo e as exportações? Localizem aí no gráfico. Ambos cresceram no mesmo período de tempo. Ambos passaram por uma ascensão até 2008, sofrendo uma queda em seguida. Isso aí. Ambos sofreram uma ascensão no mesmo período de tempo, mas a partir de 2008 sofreram uma pequena redução devido à grande crise nos Estados Unidos. A resposta do Matheus está correta. Ambos cresceram no mesmo período de tempo, né? Desde aí de 2000, 2002 até 2008, né? O comportamento aí do preço do petróleo e as exportações de Gana, eles sofreram uma ascensão, né, ao mesmo tempo. Beleza, galera? Tranquilo? Letra número 2, né? Considerando a segunda década do século XXI, né, a partir de 2010, né, segunda década do século XXI. Como as informações mostradas no gráfico sobre as exportações de Gana entre 95 e 2016 correspondem ao panorama apresentado no texto da página 29? Alguém pode responder essa questão número 2? Qual a relação, né, a partir de 2010 do gráfico com o texto que vocês fizeram a leitura para responder a questão número 1 na página 29? Alguém poderia responder?
como as informações mostradas no gráfico sobre as exportações de Gana entre 95 e 2016 correspondem ao panorama apresentado na página 29. Qual é a relação? A partir de 2010, né, houve aí um grande aumento nas exportações em Gana, principalmente, né, nos setores que eram pouco expressivos, como minerais, pedras, vidro, químicos e plásticos. Então, 10 anos antes da reportagem, aquela reportagem de 2018, então 10 anos antes, né, 8 anos antes, praticamente as exportações de Gana cresceram, não necessariamente em relação ao petróleo, mas em relação a produtos que até então não eram tão explorados, tá, pessoal? Né, como vocês podem observar na própria legenda aqui do gráfico. Tá? Então tem que fazer uma relação desse gráfico com o texto da página 29. Tá bom? Página 37. Né, os exercícios de revisão do capítulo agora. Saímos um pouco da interpretação de gráfico e vamos para a revisão do capítulo. Esses exercícios são muito importantes. Questão número 1. Qual o interesse da China na exploração de recursos naturais no continente africano? Trabalhei isso na aula passada. Que outros interesses os chineses têm no continente? Alguém poderia responder? Quais os interesses da China na exploração de recursos naturais no continente africano? E além dos recursos naturais, quais são os outros interesses chineses? Posso falar, professor? Quem está falando? Julie. Pode, Julie, deve. Eu coloquei que é o petróleo e também expandir suas vias de comércio, com vista a se tornar a maior potência econômica mundial. Interesse na exploração de petróleo, né, e expandir suas relações comerciais, né, suas vias de comércio com o continente africano. Muito bem, Julie. Então, ó, o interesse da China na exploração de recursos naturais é principalmente em relação ao petróleo, né, o fornecimento de petróleo por países africanos à China, e além do interesse principal na exploração de petróleo, a China também pretende expandir suas relações comerciais com países africanos. Muito bem. Respondida a questão 1. Tá bom, galera? É só vocês darem uma olhada no texto ali da apostila que vocês conseguem responder. Vocês precisam fazer a leitura do texto e interpretar para chegar à resposta. Muitas vezes a resposta não é pronta, né? Com certeza a Julie, para acertar essa resposta, ela precisou fazer uma leitura, né, lá do texto da página 33. Né? Na África, a China busca mais que matéria-prima. O primeiro texto daquela página 33, o Saiba Mais, vocês conseguem responder essa questão número 1, como a Julie respondeu corretamente. Além da exploração do petróleo, além do fornecimento de petróleo, a China busca no continente africano expandir suas relações comerciais. Muito bem, Julie. Questão número 2. Também se aplica nas matérias-primas. Pode ser, Matheus. Qual acontecimento recente no contexto do continente americano contribuiu para a China intensificar suas relações comerciais com os países da América Latina? Aí já tem a ver com o segundo texto da página 33. Tem a ver com esse segundo texto da página 33. China acelera plano de expansão no Brasil e na América Latina. Alguém poderia responder? Qual acontecimento recente no contexto do continente americano contribuiu para a China intensificar suas relações comerciais? Nossa, o ventilador está me atacando a rinite. Com os países da América Latina? Alguém poderia responder? Quais são os principais interesses chineses nessas relações? Pode ser, Júlio, pode responder. Fica à vontade, meu anjo. O acontecimento, eu coloquei que é o protecionismo comercial do presidente Donald Trump. E Perfeito. Os interesses da China nessas relações são infraestrutura, telecomunicações, energia, tecnologia e alimentos. Perfeito, Julie. O acontecimento foi o quê? A eleição de Donald Trump e a sua política protecionista, né, de proteger os Estados Unidos da concorrência externa, né, e os principais interesses chineses nessas relações
foi o quê? A infraestrutura, telecomunicações, energia e tecnologia, além do fornecimento de alimentos para a China. Muito bem, Julie. Está lendo o conteúdo da apostila, está estudando pela apostila e está respondendo corretamente as questões. Questão número 3, galera. De acordo com a distribuição dos recursos minerais nos países da América Andina, os países que fazem parte aí da América Andina, marque a alternativa correta. Letra A, principal produto mineral exportado pelo Chile, cobre. Muito bem, Maria Luísa, muito bem, meus queridos. B, país com a maior dependência econômica na exportação de produtos minerais, Bolívia. Muito bem, Maria Luísa. Davi, Bolívia, tá? A Bolívia tem uma economia praticamente toda dependente da exportação de produtos minerais, como prata, né? Como a prata boliviana. Tem aqui no texto, ó, lá na página 28, ó, exportações de prata, estanho e gás natural. Prata, estanho, gás e sal, né? São os principais. Beleza? Tranquilo, Davi. A gente está na questão número 3, tá? Letra A, cobre. Letra B, Bolívia. Tá? Já acompanha a correção a partir da questão 3, Davi. Letra C. São os países associados à OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, na América. Equador e Venezuela. Muito bem. Letra C, Equador e Venezuela. Questão número 4. Por que a economia dos grandes exportadores de petróleo da América e da África é tão vulnerável? Poxa, se exportam petróleo, deveriam ganhar muito dinheiro, não? Não. Por que as economias dos grandes exportadores de petróleo da América e da África são tão vulneráveis? Alguém pode me responder? Porque dependem só do petróleo e dependem dessas commodities como o petróleo e ficam reféns do quê? Da cotação internacional dos preços do petróleo, né? Porque o preço do petróleo nos últimos anos tem o quê, pessoal? Oscilado bastante. Então, porque o petróleo sendo uma commodity que tem o preço cotado internacionalmente e o preço tem oscilado muito, essas economias ficam o quê? Vulneráveis a essa oscilação dos preços. Todo mundo entendeu, galera? Tá todo mundo compreendendo? Dependem de commodities como o petróleo. O petróleo é uma commodity cujo preço oscila bastante. Se o preço oscila, ele fica instável. Então, a economia desses países que dependem quase que exclusivamente de vender petróleo também são economias instáveis. Beleza, meus queridos? Beleza, meus amores? Bem tranquilo, né? Isso tem a ver, ó, com a leitura aqui, ó, da página 36, ó, que eu expliquei no finalzinho da última aula. Tá bom? Ah, Arthur, deixa de ser bobo. Vocês são meus amores. Tá? Todos vocês. Eu amo vocês. Meus anjinhos. Tá maluco? Para de besteira, rapaz. Questão número 5. Vocês estão com saudade? Eu estou com saudades, hein? Explique como a maldição dos recursos se aplica à realidade africana. Galera, essa maldição dos recursos, eu lembro que a Julie conseguiu explicar quando o professor comentou sobre ela na aula passada, né? Lembram da maldição dos recursos? Alguém pode me explicar, né, o que é essa maldição dos recursos? Como ela se aplica à realidade africana? Pelo menos, primeiro, o que seria essa maldição dos recursos na África, né? Explicando o que seria essa maldição, entre aspas, dos recursos na África, né, vocês conseguem responder a questão número 5. Alguém, além da Julie, que está participando bastante? Algum outro aluno? Só 6 gols ontem, Arthur Dias. Só 6 gols. Júlia, você quer responder? Se alguém não quiser responder, eu acho que a Júlia
vai responder a questão. Pode ser, vamos lá? Esse acho que até foi o tema do trabalho, né? Aí, pelo que eu entendi, tá me ouvindo? Pode falar, Júlia. Muitos países da África possuem abundância de recursos naturais, só que eles apresentam altos níveis de pobreza e problemas socioeconômicos, o que leva a eles meio que não conseguirem usufruir dessa abundância de recursos deles, porque eles dependem economicamente de outros países. Isso, esses recursos naturais abundantes, Julie, não são, quando eles são exportados, que é matéria-prima bruta, né, mais barata, isso não significa que esses países arrecadam muito dinheiro. E isso não resulta numa melhoria, né, na infraestrutura e na economia desses países. Entendeu, Julie? Tranquilo? Alunos do 8º ano, vocês compreenderam a questão número 5? Respondam no chat para mim. Tá? Alguém tem alguma dúvida do que seria essa maldição dos recursos? Eu nem vou precisar falar sobre ela. A Julie já explicou certinho para vocês. A Julie conseguiu perfeitamente explicar. Né? Muitos países ricos em recursos naturais, né, são pobres, né, em relação à sua economia, porque a exploração desses recursos concentra a renda e a maior parte da população ainda continua vivendo na pobreza. Né? A abundância de recursos naturais não é revertida a melhorias para a população desses países. A renda é muito concentrada. Né? Esses países, o pouco que lucram com a venda dessas matérias-primas, isso é concentrado nas mãos de poucas pessoas e de poucas empresas. Né? E enquanto o restante da população continua passando bastante necessidade. Beleza? Tem no texto da apostila, tá bem tranquilo. Questão número 6. Deixa eu ligar de novo o ventilador aqui. O que há de comum entre a Amazônia e a floresta do Congo, pessoal? De que maneira sua exploração poderia ocorrer de forma mais adequada? Davi, responda pra gente, por favor. Dá para meu professor? Pode falar, tô te ouvindo. Não. Eu pus assim. A primeira pergunta, né? Sim. Elas são as duas maiores florestas tropicais, também são chamadas de equatoriais, por fiscal próximas à linha do Equador. Isso. Aí a segunda, eu coloquei assim: com a preservação do local, tais ações como retirar e recolocar vegetações e proteger área com algumas espécies de fauna e flora com risco em extinção. Perfeito, Davi. Né? Se evitando a exploração ilegal. Pessoal, existe uma exploração legalizada de madeira na Amazônia? Existe, mas ainda é muito pequena. Né? O que deveria o quê? Reduzir o desmatamento ilegal, né? Reduzir a retirada ilegal de madeira, né? Reflorestar áreas já devastadas, introduzir espécies da fauna e da flora nativas, como o Davi falou. Né? Isso tudo ajudaria a preservar essas duas florestas tropicais, que são extremamente importantes. Por que a floresta amazônica é tão importante para o Brasil? Porque de lá que partem, né, os principais bolsões de umidade que vocês já conhecem, como rios voadores. Estudaram com Peterson lá no 6º ano. Eu reforcei esse tema com vocês o ano passado, no 7º ano, quando nós trabalhamos região norte, né, floresta amazônica, e na floresta do Congo a mesma coisa. Né? Preservando esses ecossistemas, nós conseguimos preservar as chuvas, a fauna e a flora nesses continentes ou nesses países. Tá bom? Matheus perguntou se todas as florestas tropicais têm exploração de borracha. Nem todas, Matheus. Nem todas. Né? É uma região que favorece, mas nem todas. Tá bom? Pessoal, alguma dúvida em relação a essa questão número 6? Não? Então, galera, a gente terminou a aula, né? Geralmente são 40 minutos de aula, eu consegui terminar um pouquinho mais cedo, mas antes da gente finalizar a aula, gostaria que todos vocês permanecessem aqui, né, na nossa sala virtual, porque eu queria chamar a atenção de vocês em relação ao estudo dirigido.
Na semana passada, eu postei, foi mais rápido hoje mesmo, né, Isabelle? Eu achei os exercícios até tranquilos também de serem corrigidos, né? Questões mais simples, né? Não muito complexas. Galera, eu queria chamar a atenção de vocês em relação ao estudo dirigido. Eu lembro que algumas semanas atrás eu postei o estudo dirigido capítulo 4, né? Os alunos foram fazendo, fiz as anotações, fui aceitando os trabalhos. Eu tenho um estudo dirigido que vai vencer, que eu postei lá na semana passada, quando eu postei no Positivo On esses exercícios para hoje, né? Eu postei também os exercícios desse capítulo 5, né? Exercícios avaliativos de estudo dirigido, né? Que vencem agora dia 1º. Então, quem já fez, beleza, eu vou entrar hoje, já vou começar a aceitar os trabalhos que já foram me reenviados lá para o campo atividades do Positivo On. Você já sabe como que faz, né? Pelo menos acho que todos vocês já sabem como estão sendo feitos esses estudos dirigidos. Só que, professor, ainda não fiz, vence dia 1º, hoje dia 29, ele vence na quarta-feira. Beleza, qual é a minha dica para vocês? Chega hoje à tarde, né, ou agora no final da manhã, faça o estudo dirigido. Já faça o estudo dirigido e anexe lá no Positivo On. Porque amanhã já tem postagem da apostila que a gente vai começar o capítulo 6. Então já faça o estudo dirigido hoje, né, já deixe isso pronto, e depois amanhã vocês acompanhem que nós vamos começar o capítulo 6 da apostila, tá? Para a gente começar a finalizar a nossa apostila, tá, pessoal? Então, muita atenção, tá? Vamos nos organizar. Exercício, tarefa só acumula se vocês não tiverem um horário de estudo. Vocês precisam caprichar nesses horários de estudos, tá bom, pessoal? Então, fica a dica para vocês. Estudo dirigido, quem ainda não fez, faça hoje sem falta, porque amanhã já tem postagem do Positivo On do capítulo 6. Rubens, eu não sabia do estudo dirigido. Pessoal, postei semana passada. Vocês têm que acompanhar o Positivo On. É pelo Positivo On, né, que nós estamos divulgando aí as atividades que vocês têm que fazer. Tá bom? Lembrando que esse estudo dirigido do capítulo 5 ainda, né, se refere ao primeiro trimestre, tá? Aí a gente vai começar a partir do capítulo 6, né, postar as atividades que contarão aí como atividades realizadas para o segundo trimestre. Beleza, galera? Então, muita atenção, a gente precisa começar esse capítulo 6 amanhã, né? A gente precisa o mais rápido possível terminar essa apostila 2, para que depois a gente já no mês de julho, né, se tudo der certo, que a gente inicie a terceira apostila. Beleza? Pessoal, alguma dúvida? Meia horinha de aula hoje, terminamos 10 minutinhos mais cedo, mas não tem problema, né? Nós cumprimos com todos os nossos objetivos. Eu queria saber se alguém, né, tem alguma dúvida em relação a qualquer exercício que foi corrigido hoje. Tá? Preciso saber, porque a gente vai encerrar, então encerramos o capítulo 5. E o estudo dirigido que vem essa quarta-feira, né, que eu postei semana passada, é desse capítulo 5. Então vocês podem utilizar a apostila como ferramenta de consulta. Tá? É um exercício avaliativo que vocês vão fazer. Tranquilo? Nenhuma dúvida? Tem certeza? Então, obrigado pela participação. Né? Obrigado pela presença e até a próxima aula. Tchau, tchau, galera. Fiquem com Deus, se cuidem.